Projeta no telão Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, versículo 36. O texto, ele vai dizer o seguinte: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e... Toda a igreja vai ler. 1, 2, 3, já. Ali da sua vida, né? Sua alma também. E perder a sua vida. Aqui no caso, perder a sua vida. Rapaz, sim, só abrindo parênteses aqui, às vezes eu me preocupo com essas versões novas. Não sei a liderança aqui, é um assunto de gente que estuda a Bíblia, viu? Só abrindo parênteses aqui. Eu estou começando a me incomodar com muitas versões, cara, da Bíblia. Muitas versões. Porque nas muitas versões, muitas vezes, a originalidade e o sentido claro, nítido, quando você lê, vai se perdendo, vai se perdendo. Porque aqui não está falando de alma, aqui está falando de vida. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Como assim? Aí o leigo, aquele que não tem conhecimento, ele lê, perder a sua vida, mas como assim? Ele, é verdade, rapaz, o que adianta o cara enriquecer e depois morrer de um acidente, e não sei o que, e tal? Ele vai pensar só na questão da vida, né? Mas a minha versão aqui, que também é NVI, que aqui é NVI também, né? Fala alma. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É diferente, é ou não é diferente? É uma leve diferença. Não, pastor, mas a pessoa, se ela leu o texto todo, o contexto, ela vai entender, tudo bem. Mas eu me preocupo com essas versões, esse monte de versão, querendo deixar claro, às vezes perde a originalidade da coisa. Mas pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ao homem crescer financeiramente? Jovenzinho ali, ele começa a empreender. Ainda muito jovem, ele começa a ganhar muito dinheiro. É uma pessoa correta, ele conhece uma moça e se casa. Ele é fiel, ele é dedicado no seu casamento, ele constrói a sua casa muito seguro e confortável, coloca a sua esposa dentro de sua casa, ele continua se dedicando e vai crescendo. Ele tem filhos, e aí ele abre outra empresa, e ele compra uma fazenda, ele compra 2 fazendas, ele compra um carro e compra outro carro. Ele chega para o filho e diz: se você não passar no vestibular, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro de presente e tal. Tudo isso é de Deus. Tudo isso é de Deus. Mas se este jovem, dono de muitas riquezas, morrer sem Jesus, morrer sem a salvação da sua alma, adiantou alguma coisa? Ele crescer financeiramente, casar, ter filhos, construir casa, comprar carros e fazendas, adiantou alguma coisa? Sim ou não? Não. É a reflexão que nós estamos vendo aqui Jesus falar, que é Jesus falando. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Olha, mesmo que seja o mundo inteiro, mesmo que sejam todos os 10, some a riqueza, a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo. Passa de 1 trilhão, se eu não me engano. Não sei, não, acho que não passa não. Não sei, passa, né? Soma a riqueza deles e dá só para um. Por mais que esse homem tenha trilhões de reais, de dólares, de euros na sua conta bancária ou em bens, se ele morre sem Jesus e vai para o inferno, adiantou ele ter 1 trilhão de dólares? Sim ou não? Não.
aqui o nosso pensamento, o nosso coração se volta para o mais importante em escala de prioridade. Não é o mais importante deixando de lado a bênção financeira, o crescimento financeiro, mas é o mais importante em escala de prioridade. E o mais importante na nossa vida em escala de prioridade é a nossa salvação. Porque o homem mais rico do mundo, que aceita Jesus, vai para o céu. Mas o homem mais pobre do mundo, se aceitar Jesus, vai para o mesmo céu. Então, a grande diferença na vida do homem é a sua salvação. Um homem estará seguro não sendo próspero, mas sendo salvo. Você pode dizer isso, irmão? Diga: um homem estará seguro não sendo próspero, mas sendo salvo. Essa é a verdade que a nossa alma precisa ouvir. Essa é a verdade que os homens precisam ouvir. E ainda, eu quero agora, projeta no telão Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler aí, versículo do 31 ao 34, depois do versículo 41 e 46. Mateus capítulo 25, palavras de Jesus, palavras de Jesus. O texto vai dizer, Mateus 25, do versículo 31 até o 34, depois o versículo 41 e 46. O versículo 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória. Eu comecei a ministração falando: Jesus breve voltará. Quem acredita que Jesus está voltando? Quem acredita? Aleluias. E aqui o próprio Jesus está falando: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Isso acontecerá, igreja, creia, homens e mulheres, creiam, acontecerá. Esse dia chegará em que todos os seres humanos da face da terra, todos os que já morreram, como todos os que irão nascer, com aqueles que estiverem vivos nesse dia, todos estes estarão reunidos diante do Senhor, diante dele. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E aí olha só o detalhe: e ele, Jesus, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua e os bodes à sua esquerda. Ovelhas são pessoas, bodes são pessoas. Porém, a ovelha, ela é um animal dócil e obediente em sua esmagadora maioria. O bode, ele é desobediente e rude e bruto em sua esmagadora maioria. Por que eu coloco esmagadora maioria? Porque tem ovelha que de vez em quando dá um tranco no pastor. É ou não é? Que chifra o pastor de vez em quando, é ou não é? Mas a maioria das ovelhas são dóceis, são obedientes, são mansas. E os bodes, de vez em quando tem um bode criado ali que é mansinho, né? Mas a maioria do bode, o bicho atentado é bode, sim ou não? Sim. Então, aqui são dois tipos de pessoas: aqueles que obedeceram a Deus e se aproximaram de Deus e temeram a Deus e creram em Deus durante toda a sua vida, e aqueles que não deram atenção para Deus, que não creram em Deus, que viveram uma vida de desobediência a Deus. Os que obedeceram a Deus, que acreditaram em Deus e viveram para Ele, à sua direita. Os que não acreditaram, que não deram crédito
que viveram a vida dizendo: eu tenho Jesus no meu coração desde criança, mas nunca na prática obedeceu, à sua esquerda. E o versículo 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Toda a igreja, leia aí, toda a igreja, 1, 2, 3 já. Só os homens completem com muita calma. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Agora só as mulheres, ok? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Amém. Então, aqui é um povo que vai herdar o céu. E esse povo estará à sua direita. Mas e os que estiverem à sua esquerda? E os que estiverem à sua esquerda? Versículo 41. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua à esquerda. Agora só os homens. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Só as mulheres. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Amém. Agora o versículo 46. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para onde? Agora toda a igreja, vocês vão ler esse versículo, 1, 2, 3, já. Aplauda a palavra do Senhor. Preste atenção. Eu não escrevi nenhum livro que está na Bíblia ou está por aí. Eu não tenho nenhuma teoria que contrapõe a Bíblia. Eu não falo daquilo que eu descobri que vai contra a Bíblia. E nem aquilo que vai a favor. Eu sigo a Bíblia. Eu descubro, eu leio e eu deposito fé nesse livro. Isso é o que eu creio. E é isso que vai acontecer. Tudo bem, nós temos que procurar ter uma vida boa, voltando um pouco, ter uma vida próspera, ter uma vida digna, não somente por minha causa, mas por causa da minha descendência. Eu terei filhos, eu terei netos, e a minha descendência. Nós temos que nos preocupar, sim, em crescer financeiramente, sim. Muitos dependem e dependerão de nós. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, o mais importante, primeiramente, é eu garantir a minha salvação. Porque isso acontecerá. As ovelhas é que serão salvas. Quem vai tomar por herança o reino eterno, preparado para eles desde a fundação dos tempos, são as ovelhas, são os salvos. E aqueles que não quiseram nada com Deus e que desobedeceram, irão para o castigo eterno. Está escrito aqui. É simples. Deus não é um Deus de charadas. Tudo bem, tem Apocalipse que tem muitas figuras, mas se eu não entender Apocalipse e as figuras do Apocalipse, quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, o número 666,
Se eu não entender o bode de tantos chifres e não sei o que, a grande prostituta e tudo, se eu não entender isso, querido, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. O que eu preciso entender é que Cristo morreu por mim na cruz para me salvar. Porém, para ser salvo, eu preciso crer e me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Ele. Então imagine a cena, Jesus do seu trono celestial, porém isso acontecerá na terra ainda. E milhões, bilhões, não sei o número, trilhões de seres humanos na sua frente, e Ele separando, vocês vão para cá e vocês para cá. Isso acontecerá. Você será quem nesse dia? A ovelha ou o bode? O que você ouvirá nesse dia? Vinde bendito, bendito do meu Pai, tomai por herança o reino eterno que está preparado para vocês desde a fundação dos tempos? Ou apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note, o inferno não foi preparado para os seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus demônios. Mas é para lá que Deus vai dar um fim no pecado. Como assim um fim no pecado? Porque no céu, a desgraça da humanidade é o pecado. A desgraça da humanidade é o pecado. E é no inferno que Deus vai dar um fim no pecado. Como assim no pecado, pastor? Mas o pecado não está ali, não está acolá, não está nessa luz. Não, o pecado está dentro do ser humano. E o ser humano que não quiser abrir mão do seu pecado vai para o inferno por causa do seu pecado. Por que o ser humano vai para o inferno? Por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Para ir terminando, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler aí todo o capítulo. O versículo 1 vai dizer o seguinte, acompanha aí. Então, aqui é o último capítulo da Bíblia. São as últimas palavras da Bíblia aqui. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12... Deixa eu ler direito, para aí, querido. Recomeçando. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio, 12 vezes por ano, meu Deus, eu estou pulando aqui, perdão, versículo 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Quem quer ver a face de Deus? Quem quer ver a Deus? Você vai ver a face de Deus do céu. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Diga assim: vai acontecer. Eis que venho em breve.
Eis que venho em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E aí ele fala: continue. É o anjo falando com João em uma visão na ilha de Pátimos. Continue, o injusto a praticar injustiça. Continue, o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. O que ele está dizendo? Olha, João, tudo está se cumprindo, e eis que tudo vai acontecer. Eis que venho em breve. Eis que tudo isso vai acontecer. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que é guardar? É obedecer. Guardar é obedecer. Guardar não é comprar uma Bíblia, abrir no Salmo 91 e botar na estante da minha casa, no rack. Não tem mais estante hoje em dia, né? É só rack. Guardar a palavra não é comprar a Bíblia e colocar dentro de casa aberta no Salmo 91. Guardar a palavra é comprar uma Bíblia, lê-la, crer nela e praticar o que nela está escrito. Isso é guardar, e feliz é aquele que faz isso. João, esses pecadores que quiserem continuar no mundo do pecado, que continuem matando e sendo mortos, roubando, mentindo, enganando, adulterando, traindo, se prostituindo, idolatrando. Continue, João. Mas também, João, quem é santo, quem já abandonou isso, continue ainda a se santificar-se. Quem fala a verdade, continue falando a verdade. Quem obedece, continue obedecendo. Quem é fiel, continue fiel, João. Continue fiel. E aí, ele continua, versículo 7, versículo 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É por isso que evangelho não é teoria, é prática. Não adianta estar aqui, tem que estar aqui, e nas minhas mãos, e nos meus pés, no meu andar, no meu falar, no meu viver, no meu viver. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas de fora. João, de fora da cidade, de fora do céu, ficam os cães. Comportamento de cachorro, não é os animais, comportamento de cachorro. Tem gente que vive igual cachorro, tem mulher e homem que anda igual cachorro, no cio, cachorrada, por cima de cachorrada. De fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou
a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? É para você essa palavra. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, tudo o que está escrito na Bíblia acontecerá. Para fechar, a questão é: o que essas palavras produzem dentro de você? Quem você é hoje? Ovelha ou bode? Se Jesus voltasse agora, de que lado você ficaria? Do lado direito ou do lado esquerdo? Lembre-se, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu tenho que fazer meu pé de meia. Um jogador de futebol já ganha 500 mil reais aqui em algum time, aí ele recebe um contrato do Real Madrid para ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 12 milhões, 12 milhões de reais todo mês caindo na conta dele. Aí vem outro time lá da Arábia, aí eu pago 24 milhões por mês para você jogar aqui. Aí os comentaristas dizendo: não, o cara já ganha 12 milhões. Não, ele tem que ir, que ele tem que fazer o pé de meia dele, e não sei o que, tem que fazer o pé de meia dele, fazer o pé de meia, fazer o pé de meia. Eu não estou falando do dinheiro, eu estou falando o seguinte: do que adianta ele ganhar 24 milhões de reais, fazer o pé de meia dele aqui na terra, mas correndo o risco de morrer e ir para o inferno? Então, primeiro você faz o seu pé de meia no céu. Depois de fazer seu pé de meia no céu, aí você pode fazer seu pé de meia na terra. Aí você vai estar garantido. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos ouçam isso. Se você tomou sua decisão, permaneça. Se você não tomou sua decisão de entregar-se a Cristo e viver para Ele, tome sua decisão hoje. Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Não converse com ninguém, não converse com ninguém.